Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que abre suas portas diariamente e acolhe a todos com muito amor, com muito carinho. Que nos sintamos abraçados. Estamos entre amigos. É sempre bom lembrar e até avisar aqueles que nos visitam pela primeira vez que este ambiente já foi preparado pela equipe espiritual muito antes de aqui chegarmos. Esses benfeitores da espiritualidade colocaram fluidos, energias salutares para o nosso tratamento. Então, mas para que a gente possa colher desse benefício, se faz necessário que a gente procure elevar os nossos pensamentos. Então vamos juntos. Quem quiser fechar os olhos, como uma maneira de concentração, vamos juntos imaginar a figura amada do Mestre Jesus, esse Mestre querido, e vamos elevar os pensamentos. Deus, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade presentes no ambiente. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para aprender as notícias do seu Evangelho, as informações do seu Evangelho. Agradecemos a oportunidade pela vida, por nos acolher, que possamos, nesse momento de elevação espiritual, compreender tudo que nos for dito hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje será aceitação, retirado do livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. E quem falará para nós será nosso companheiro Antônio Colado. Seja feliz, Colado. Meus queridos companheiros de jornada, sejam bem-vindos nesta casa, nessa família, onde caminhamos junto, quiçá para que a gente consiga atingir um pouco a compreensão e a evolução que a gente tanto busca, né? Olha, ainda hoje nós estamos vivendo numa sociedade em que existe tanta intransigência, que existe tanta aplicação de preconceitos, onde ainda nós olhamos os nossos irmãos que estão com as suas necessidades, com seus transtornos mentais, com seus vícios. Nós ainda encontramos irmãos nossos que olham com desdém. Nós ainda olhamos pessoas que, quando enxergam um dos nossos irmãos em situação de rua, ainda o julga como se fosse uma pessoa que não tem vontade de buscar o trabalho. Não importa se é real ou não, mas sempre nós buscamos julgar as pessoas de acordo com aquilo que nós achamos correto e daquilo que nós achamos que deveria ser a conduta de cada um. E a gente olha como que nós somos ignorantes, que há 2000 anos o Cristo esteve aqui e nos ditou tantas regras de bom comportamento, de boa vizinhança, para que a gente pudesse trazer aqui para o planeta Terra o conceito de felicidade, de bem-estar, de paz, que não é Deus que vai colocar isso de forma obrigatória. Ele simplesmente nos dá a ferramenta para que cada um de nós faça o seu papel. E é muito triste ver que já se passaram 2 milênios e ainda nós não entendemos. Ainda não compreendemos nem ao menos o que ele queria dizer: não julgueis para não ser de julgados, pois com a mesma medida que julgaste será julgado também. Mas a nossa régua é perfeita, então nós sabemos como medir e julgar, né? E uma das principais causas de tudo isso que nós estamos falando, de tanta intransigência, de tantos crimes que acontecem, de tantas desavenças, dores,
é justamente por um sentimento que nós temos de não aceitar aquilo que difere do nosso conceito. A gente sempre julga as pessoas de acordo com aquilo que nós deveríamos ser, que nós achamos que deveria ser, que a pessoa deveria ter a conduta que nós achamos que é correta, que a pessoa deveria ter a religião que nós achamos certa, que as pessoas deveriam ter o mesmo conceito que nós temos. E quando nós encontramos a diferença, simplesmente nós não aceitamos. Mas isso é de hoje? Não. Sempre foi dessa forma. E veja que quando nós falamos em não aceitação, não estou só dizendo dos nossos amigos moradores de rua, dos nossos amigos que se encontram presos, dos nossos irmãos que se encontram em um estado ainda deplorável de sanidade mental. Eu estou falando que a gente às vezes não aceita nem aqueles que vivem debaixo do mesmo teto, ou aqueles que estão próximos, os nossos parentes, os nossos amigos, dentro da comunidade que nós vivemos, ainda muitas vezes nós não aceitamos determinadas pessoas ou determinadas atitudes porque não está de acordo com o nosso padrão de julgamento. E nós vamos ver isso em todos os sentidos. Até no sentido religioso ainda nós encontramos essas divergências. É interessante que quando a gente busca conhecer um pouco mais sobre as outras religiões, a gente vê que existe uma pedra fundamental que é a base de todas. Quando a gente fala no sentido moral das religiões, nós vamos ver que todas as doutrinas, todos os conceitos, ela busca o mesmo princípio moral. Isso nós vamos encontrar no budismo, no islamismo, no cristianismo, no judaísmo. Porém, nós acabamos criando conceitos, dividimos em religiões, e quando nós dividimos em religiões, cada qual vai colocar ali o seu entendimento e a forma como interpreta aquilo que Deus queria nos passar. Então nós vamos ver que essas diferenças fomos nós que criamos quando fizemos as doutrinas diferenciais. E mesmo dentro de uma própria doutrina, nós podemos ver que criamos ramificações para que cada um possa pregar aquilo que entendeu. Um exemplo é dentro do próprio cristianismo. Quantas religiões e quantas seitas existem, e mesmo baseado no Novo Testamento, no Evangelho de Cristo, que é tão simples, tão curto, mesmo assim nós encontramos uma série de desavenças, divergências, porque nós colocamos os nossos sentimentos, os nossos entendimentos nos escritos do Novo Testamento. E isso, há milênios e milênios que a gente assiste guerras santas, simplesmente porque um não aceita o outro. Temos um exemplo, a Guerra das Cruzadas, onde duas doutrinas se contrapuseram por falta de entendimento e aceitação em uma da outra, quando a base continua a mesma. Mesmo dentro do cristianismo ainda encontramos igrejas que cometem desavenças. Há pouco tempo atrás, na Europa, quantas pessoas que não perderam a vida quando existia a guerra entre protestantes e católicos? Simplesmente dentro da mesma base religiosa conseguia-se encontrar contradições e inclusive se permitindo até a matança. Nós, o nosso passado, nós ainda trazemos marcas de quantos companheiros que perderam a vida nas fogueiras da Inquisição. E mesmo dentro da nossa doutrina, que é baseada no cristianismo, quantos espíritas no seu limiar não sofreram para que pudesse manter essa doutrina e trazer que se não fosse a fé racional e a persistência, ela não teria os seus alicerces que hoje nós encontramos. E toda essa intransigência é por não aceitar aquilo que as pessoas querem. E vejam, nós somos muito orgulhosos. O homem, ele se veste em uma toga de mestre,
e se julga capacitado para colocar em Deus os seus pensamentos e os seus conceitos, aquilo que Deus pensa e que Deus quer que nós façamos. Como se Ele estivesse lá à nossa disposição, esperando o nosso julgamento e as nossas decisões para que Ele tomasse então as decisões dele. E isso nós vamos encontrar em toda a história que nós temos, em todo o nosso passado. E nós julgamos Deus, queremos colocar sentimentos nele, não é simplesmente num rei terreno, não é num político que nós elegemos, é o Criador do universo, infinito em sua grandeza, que nós não temos nem capacidade intelectual para imaginar o tamanho do universo que ele criou. E o seu projeto de perfeição, que o universo, dentro das suas leis, trabalha com tamanha perfeição, nós, que não temos nas nossas construções uma que sobreviva mais do que 1 ou 2 séculos, que se destrói, e a construção desses, não sei nem se eu poderia chamar de ser, mas do Criador, dessa imensa inteligência, a sua construção está aí funcionando há bilhões, bilhões e bilhões de anos. Quem somos nós para julgarmos o que Deus gostaria que nos passasse? É justamente por essa ignorância que nós acabamos não aceitando e temos, inclusive, essas divergências religiosas que encontramos por aí. O que nos falta? Humildade. Humildade para entender que nós ainda somos espíritos em formação, que ainda nós nem saímos praticamente do ventre da espiritualidade e já nos julgamos capacitados para julgar os procedimentos alheios. Falta amor. E vejam que nós colocamos a não aceitação não só em sentido religioso, mas em vários sentidos. Hoje, então, quantas vezes, e tenho certeza que os senhores também perceberam, quantos amigos perderam a amizade por causa de ideologia política? Quantos familiares que não se conversam porque não se aceitam devido a escolhas políticas? Como se cada um de nós não tivesse o direito de fazer a sua própria escolha e ter o seu próprio entendimento. O que nós às vezes esquecemos é que cada um de nós se criou, cada um de nós fez a sua personalidade. E as experiências nossas são diferentes, por isso que cada um de nós somos diferentes um do outro. Nem as nossas digitais são iguais. E é isso que precisamos aprender a respeitar. Nem dentro de casa, às vezes, respeitamos. Mas eu gostaria aqui de ler uma historiazinha. Tem um livro, que eu já até citei algumas vezes aqui, que chama-se Livro Evangelho no Lar. É do Espírito Meio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier. Nesse livro, que é um belo livro de cabeceira, principalmente para quem gostaria de fazer uma reforma íntima, eu acredito que todos aqui devem fazer, é um livro bacana, que na verdade ele conta algumas histórias, dizendo que lá, quando Jesus estava presente em carne e osso, eles costumavam se reunir na casa de Simão Pedro, e lá eles conversavam, trocavam ideias, e Jesus sempre tinha uma lição para nos dar do dia a dia. Eu achei que essa lição aqui que ele nos deu, caberia. Eu resumi para não ficar longa, mas me permitam ler. Chama-se Os Instrumentos da Perfeição. Simão Pedro estava muito desgostoso naquele dia, pois tivera problemas com seus familiares. Gente, problemas com familiares. Aqui, se houver semelhança com a vida de alguém, é mera coincidência, tá? Então ele estava com problema com seus familiares, rudes, ingratos, difícil de se compreender e incompreendidos. Continuo dizendo, semelhança não leve a mão, tá? Então ali ele teve um tio que o acusara que ele simplesmente estava gastando o dinheiro da família de forma errada. Outro que brigou com ele, um primo, em plena praça pública e humilhou, queria inclusive batê-lo. Outros que eram ingratos.
Então ele estava muito chateado. E Jesus, percebendo que ele estava bastante irritado, bastante tenso, perguntou: Pedro, o que está acontecendo? E ele relatou, né? Desabafou, contou para Jesus tudo que ele estava passando com os familiares. E Jesus perguntou: e qual foi a tua reação? O que você fez assim que houve todas essas acusações contra você? Continuo dizendo: se houver semelhança, me perdoe. Ah, Senhor, eu disse para eles a verdade. Eu coloquei cada um em seu devido lugar. Eu apontei as falhas de cada um para eles saberem quem eles são. E continua assim afora. Quando ele terminou, que desabafou, que disse tudo aquilo que na certeza ele passou para os outros, fez-se um longo silêncio, como Jesus sempre gostava, para que tudo se acalmasse. Aí Jesus perguntou para Pedro: Pedro, o que faz um carpinteiro quando vai construir uma casa? Ora, Senhor, ele trabalha. Com quê? Com ferramentas. Ótimo, Pedro. Pedro, as pessoas com as quais nascemos e com as quais vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai, para edificação da paz no planeta Terra e também para a nossa paz no interior. É a construção do reino dos céus. Quando nós falhamos com eles, é impossível triunfar com recursos alheios, pois o Pai nos dá a solução, problemas da vida, para que a gente encontre as duas soluções. A ave é obrigada a fazer o seu ninho, mas não se reclama outro serviço. A ovelha dá a lã ao pastor, mas não lhe pede que dê um casaco pronto. Ou ao homem foram concedidas outras tarefas, as do amor e humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade sejam implantadas na terra. As pessoas próximas são o martelo e o serrote que podemos utilizar para a construção do templo vivo e sublime. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de bondade espiritual. O mal é o desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos irmãos que respiram o mesmo ar que nós respiramos, como que iremos nos aproximar de Deus? E novamente o silêncio se fez para que cada um refletisse sobre os ensinamentos de Jesus. Gente, quais são as ferramentas que nós tanto precisamos? É muito difícil a gente, quando falar em aceitar, talvez a gente aqui, que eu digo em casa espírita, todo espírita é muito bom, porque a gente está amparado com uma energia tão maravilhosa, mas infelizmente a gente tem que sair daqui. E lá fora, quando não, nós encontramos os nossos velhos amigos, companheiros, não só encarnados como os desencarnados, que nos levam, né, para as ilusões da vida. Então é muito difícil. Então a primeira ferramenta que nós podemos encontrar é a humildade. A humildade no sentido de nos olharmos no espelho da vida e ver que ainda nós somos meros aprendizes, nós ainda não podemos pré-julgar ninguém, nós ainda não somos conhecedores de toda a vida, de toda a verdade. E a humildade é que nos concede, a ferramenta que nos concede, ouvidos de ouvir e olhos de ver, porque o orgulho nos coloca uma máscara que não permite ver os nossos próprios defeitos e deficiências. A gente não gosta de ouvir aquilo que nós não queremos colocar em nossa vida. Mas a humildade faz com que a gente abra o coração e a mente para ouvir aquilo que é diferente. A outra ferramenta necessária chama-se paciência. É ela que nos leva para caminhos mais seguros,
no intuito de que a gente consiga trazer dentro de si as mudanças que nós queremos. Não é fácil mudar, não é fácil mudar. A gente pode até tentar, mas é muito difícil. E para que as mudanças que nós buscamos, principalmente quando são mudanças de conceitos, é necessário que essas mudanças criem raízes, que elas se fixem, para que elas possam fazer parte da nossa personalidade. E a única forma que tem é quando nós praticamos essas mudanças. É através da prática que a gente consegue fazer com que ela seja sustentável por si só. Então, as mudanças, elas necessitam de paciência para que, junto com a nossa humildade, a gente passe a aceitar novos conceitos, aceitar as pessoas como elas são. Outra ferramenta, persistência. Quantos de nós aqui não já fizemos projeto de mudanças na nossa vida? Quantas vezes nós não falamos, a partir de amanhã vou ter atitudes diferentes? Quantas vezes? Mas o primeiro passo é o mais difícil para que a gente mantenha. Então é necessário que a gente persista, que a gente sempre esteja com a humildade de saber que tudo é difícil, que a mudança não vem simples. A gente sempre exemplifica, olha à nossa volta, o mundo real. Nenhuma planta consegue se desenvolver da noite para o dia. A própria Terra, há milhões, bilhões de anos que vem se desenvolvendo em uma briga constante através no seu interior, do seu aquecimento, de transformação, para que possa também chegar a um dia em que ela esteja de acordo para a nossa perfeita felicidade. Então nada se constrói se não for dentro do sofrimento, dentro da busca da persistência. Então é necessário que a gente tenha persistência e a certeza que quando nós persistimos e temos a vontade, nós iremos atingir a nossa meta. E essa é a ferramenta da fé. Que quando Jesus dizia que bastasse que a gente tinha fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que a gente conseguiria. E nós temos que buscar essa fé, porque nós trazemos em nossa consciência essa capacidade que Deus deu para cada um de nós. E que os obstáculos que existem na nossa vida são justamente as experiências necessárias para que as nossas decisões de estar bem, de fazer o bem, possam se solidificar. Eu até costumo me lembrar que quando iniciei minha vida profissional, a gente normalmente trabalhava em empresas familiares. Aqui no Brasil tinham muitas, e muito grandes. E a gente sempre percebia que as empresas, quando eram criadas, eu lembro, por exemplo, da Matarazzo, da Orniex, são empresas que eu trabalhei, que começou lá com os velhos, começaram devagarzinho, e foram montando, foram crescendo, até que chegou num patamar. Quando os filhos chegaram, já estava feito o patrimônio. O que eles conheceram ali? Os frutos, as regalias. Quando os velhos foram embora, quase todas essas empresas simplesmente desapareceram. Por quê? Eles não tiveram a experiência da luta em você fazer uma construção. E a gente só valoriza quando a conquista é com o nosso próprio esforço. Por isso que Deus nos coloca nessa vida com as dificuldades que nós temos. Isso é o maior bem que nós podemos receber e começa dentro de casa. Mas, continuando, quando a gente entende que a nossa vida, ela nada mais é do que o reflexo do nosso passado, eu sempre digo que não existe nada na nossa vida que seja por acaso. O local que nós estamos vivendo, as pessoas que estão à nossa volta, foram os nossos passos que nos trouxeram para cá. Passos da vida anterior, passos dessa vida, mas são as nossas decisões que nos colocaram no meio que nós vivemos.
E é justamente pela dificuldade do meio que nós vivemos que a gente vai entender quais são as nossas necessidades que nós temos que modificar em nossas vidas. Isso é a experiência que Deus nos dá. E a gente tem que, então, nessa hora, que é outra ferramenta que nos dá paz, é a gratidão. Agradecer ao Criador por tudo aquilo que nos permite, por tudo aquilo que Ele nos faz passar, por toda aquela força que Ele nos dá e o caminho. As ferramentas nós temos. Às vezes a gente interpreta errado, como a gente está falando, como cada qual interpreta os ensinamentos cristãos de uma forma. Muitos entendem que quando Jesus disse batei e abrir-se-á, pedi, dar-se-á, buscar e achareis, entende que basta que eu me converta e entenda Jesus e o aceite e peça, e que Ele simplesmente vai me dar tudo aquilo que eu pedi. Não, jamais, em momento algum, ninguém vai dar a nós aquilo que nós queremos. Ninguém, principalmente o Criador. O que Ele vai nos dar são ferramentas e meios para que a gente consiga construir com as nossas próprias forças, com as nossas próprias decisões. É a única forma que nós temos daquilo fazer parte da nossa personalidade. Essa, inclusive, é uma das divergências que nós encontramos dentro do próprio cristianismo, a interpretação. Então nós precisamos aprender a aceitar, até para que a gente seja feliz. Quantas vezes nós buscamos e reclamamos dos nossos direitos? Quem que aqui não gostaria de viver num local tranquilo? Quem aqui não gostaria de poder sair às ruas em um local em que todas as pessoas se dessem bem? Quem que aqui não gostaria de viver na fartura? Não é o que todos nós almejamos? Não são nossos direitos? E às vezes reclamamos dele. Você me dá aqui para viver nesse mundo? Você falou que seria mais fácil? Você falou que a gente seria criado para ser feliz? Mas daí, para que a gente possa pleitear os nossos direitos, se torna necessário que primeiro a gente cumpra os nossos deveres. Causa e efeito. Ação e reação. Então somos nós primeiros. Vamos então entender o que Ele nos pede, qual a razão da nossa existência, cumpramos os nossos deveres para que amanhã a gente possa cobrar os nossos direitos. E uma delas é aprender a aceitar, a entender que todos nós somos diferentes um do outro. Todos nós temos as forças um do outro. Ah, mas eu venci determinada coisa, eu aprendi determinada lição. Mas isso não lhe dá o direito de você subestimar aquele que não conseguiu aprender. Será que nós também não estivemos no mesmo degrau da escada da evolução? Quando Jesus esteve aqui, ele subiu no monte, onde ele proferiu uma das mais lindas páginas que a humanidade pôde conhecer, que é o Sermão da Montanha. Ele ali estava rodeado de todo tipo de pessoas e personalidades. Ali tinham pessoas pobres, como tinham pessoas ricas, homens e mulheres, jovens e velhos, trabalhadores e ladrões, criminosos, prostitutas, homens santos, tudo que a gente poderia imaginar de diferença em termos de número, gênero e grau. Mas ele aceitou a todos. Ele não fez discriminação. Ele não fez escolhas. E quando ele lançou as suas energias de amor e de luz para aquelas pessoas que estavam ao redor do monte, o seu desejo ficou cego. Cego para aquilo que eles eram, cego para os seus intentos, cego para os seus erros, cego para a sua ignorância. O que ele simplesmente aceitou e deu o que ele tinha de melhor. Ele sabia que muitos daqueles que estavam ouvindo colheriam as suas sementes e tentariam utilizar para se melhorar.
Mas ele sabia também que muitos ali estavam empolgados na hora, como nós dentro de uma casa espírita, e que dali sairiam e deixariam que as ilusões do mundo tomassem conta. Ah, mas ele também sabia que um dia aquelas sementes que ficaram lá dentro, nos caminhos futuros da vida, eles iriam aprender a fazer com que essas sementes germinassem. Ele acreditava, por isso que ele aceitava em cada um, não importa a situação que ele estivesse. Nós ainda vivemos, não digo plenamente, mas de forma intermitente, na caverna de Sócrates. O senhor sabe a história da caverna de Sócrates ou não? Contando rapidamente. Sócrates, se a gente lê Sócrates, parece que ele foi aquele que iniciou o mundo para que Jesus viesse, porque muitos ensinamentos que Jesus trouxe, ele já preparava o caminho. E Sócrates sempre ele dizia que a nossa vida que nós temos hoje, ela é passageira, que nós viemos de uma vida espiritual e para lá voltaríamos, e que lá era o mundo real. Então ele deu um exemplo, ele fez um desenho de uma caverna. Se vocês tiverem, até colocar no YouTube, vocês vão ver um desenho lindo que tem lá explicando. Era uma caverna em que algumas pessoas que nasceram ficaram dentro da caverna e eles foram acorrentados de costa para a entrada da caverna, onde tinha uma parede enorme, então eles não viam a entrada da caverna nem a luz. E eles ficavam olhando para uma parede no fundo. No fundo, lá na frente dessa caverna, depois da entrada, tinha uma fogueira que iluminava ali parcamente aquela caverna, senão seria trevas. E muitas pessoas passavam entre a fogueira e aquele muro que estava atrás daqueles prisioneiros acorrentados. E quando eles passavam, projetavam sombras naquela parede. Então, sombras de animais, sombra de objetos. E eles ouviam a voz das pessoas, mas eles não sabiam que eram pessoas, então eles imaginavam que as sombras estavam conversando. E um dia, um daqueles prisioneiros conseguiu se soltar e conseguiu chegar até a caverna e saiu para fora. E lá ele ficou espantado de ver que existia uma luz natural, que existia a natureza, que existia um céu, um sol. E ele ficou maravilhado. Olha, esse é o mundo onde nós vivemos, lá não é o mundo verdadeiro. Ele entendeu que eram projeções de sombra. E quando ele viu a realidade, a verdade que era o mundo, ele voltou correndo lá para a caverna e disse, olha, vamos sair daqui, porque o mundo verdadeiro está lá. Lá tem luz, lá tem flores, lá tem um mundo tão diferente que a gente nunca imaginou. E eles não acreditaram. Não, é mentira. O mundo é esse daqui, tanto que o mataram, por não aceitarem o que ele trazia de verdade. E nós, muitas vezes, vivemos dessa forma. A gente está aqui, a gente sai da caverna, a gente sabe que nós não somos simplesmente uma massa de carne, somos muito mais que isso. Mas quando a gente sai, que a gente entra na ilusão do mundo, a gente volta a entrar na caverna. Como se essa existência fosse tudo, perpétua, que nunca mudasse. E a gente esquece de olhar para frente e ver o intuito da nossa existência. Então se torna mais fácil que a gente aprenda a aceitar as pessoas, porque mesmo que a gente consiga sair da caverna, há outros irmãos nossos que ainda estão lá. Ah, mas eu estou avisando a ele. Ok, mas se ele não estiver preparado, ele não vai entender. Jesus não esperou que todos entendessem as sementes que ele estava dando, cada um tem o seu tempo. Então aceitemos as pessoas como elas são. Aceitemos aquilo que a vida nos dá, porque Deus nos dá uma carga que a gente possa carregar e a carga necessária que nós precisamos para o nosso aprendizado. Aprendamos a entender as pessoas à nossa volta, pois elas estão ali justamente para o nosso aprendizado. A vida continua e ela é em círculos. Nós muitas vezes vamos voltar para o mesmo caminho, porque nós só vamos sair desse círculo o dia que nós aprendermos a lição.
Enquanto nós não estivermos ainda aprendido a lição, nós estaremos voltando no círculo. É a bondade de Deus. E nós não podemos ensinar o que nós não aprendemos. Então se torna necessário aprender. Então agradeçam, se está difícil, aquilo que é a lição que nós precisamos. Mas aceitar não é ser submisso a tudo o que aconteça. Aceitar é entender, mas lutar para melhorarmos, lutar para vencer os obstáculos. É para isso que nós estamos aqui. E não digo só aceitar aos outros, mas aceite-se a si mesmo, com seus defeitos, com suas fraquezas. Jesus nos disse que nós precisamos aprender a amar, mas nos amarmos. Queira-se bem, busque a felicidade, se presenteie, sorria, olhe para o lado da luz, seja feliz, busque a sua felicidade. Como que eu posso dar a alguém algo que eu não tenho? Como que eu posso ensinar alguém se eu não sei? Quando ele disse dos 2 mandamentos, ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Porque se eu não me amar, se eu não entender o que eu sou, o filho dileto de Deus que fui criado para ser perfeito, como que eu posso, sem me valorizar, tentar valorizar os meus irmãos da caminhada? Então aprendamos a aceitar. É fácil? Não. Se eu disser para vocês que nós vamos sair daqui abraçando todas as pessoas que estão sofrendo na terra, chegar naquele parente que inferniza a minha vida e dizer eu te amo, vai ser muito difícil, a gente sabe disso, né? Mas a gente tem que usar as ferramentas. Humildade, primeiro. Saber que nós estamos aqui para aprender, nós ainda somos muito ignorantes. Paciência. Até hoje, Jesus ainda não conseguiu fazer germinar as sementes dentro de nós de forma completa, e Ele tem a sua paciência esperando o dia. Esperemos, não sejamos apressados. Lembre-se que quem não cozinha direito come cru e passa mal. Então é necessário dar o tempo para que tudo possa ir crescendo. Persistam. Vai ser difícil falar para aquele parente eu te amo. Mas vai em frente, uma hora começa assim. Você é um cara legal. Já começa assim. Daqui a pouco, eu gosto de você. E um dia, quem sabe, você estará dando um abraço, sentindo que era um irmão que está precisando também do teu carinho, do teu amor. Tenham fé. Tudo que nós colocamos de desejo, de meta, nós temos o poder de alcançar. Não de uma hora para outra, mas com o próprio esforço. Por isso que ele dizia, a quem muito tem, dar-se-á. É a fé, é o conhecimento. E agradeçamos a Deus por nos permitir passar por essa experiência, por essa escola da vida, por essa oportunidade, e sempre permitir que a gente repita as encarnações, porque jamais Ele vai nos tirar do curso da lei da evolução. Ele sempre vai nos empurrar para frente, até que um dia a gente consiga atingir a meta para que nós somos criados. Nós somos perfectíveis, nós somos criados para sermos perfeitos. E isso só depende que nós coloquemos na nossa vida as ferramentas que Ele nos dá. Meus amigos, quero agradecer a todos por estar aqui conosco e quiçá que a gente possa, nesses minutos que nós passamos, ir buscando essas sementes que esse Evangelho, que esses Espíritos de tanto amor vêm nos trazer, que nada mais é que um alerta que Ele nos traz, porque Ele sabe, Eles já passaram por essa vida que nós passamos, Ele sabe das dificuldades das nossas falhas. Mas que a gente tenha ouvidos de ouvir, olhos de ver, para que a gente seja inteligente e traga para a nossa vida. E saber que essa semente não é simplesmente uma propriedade nossa, mas é algo que Deus nos deu que pode crescer, frutificar. E sem que a gente perceba, cada um de nós pode ser uma sementeira.
quando nós damos exemplos de amor, de aceitação, de carinho. Isso é a forma que um dia nós vamos poder chegar aqui na terra, no tão prometido reino de Deus, no tão prometido reino dos céus. E cada um de nós vamos poder bater no peito orgulhoso, falar: eu fiz parte dessa construção. Que Deus os abençoe, que tenham um domingo maravilhoso, uma semana cheia de aceitação, de amor, de compreensão, e que assim como também vocês irão aceitar, que também seja aceito por todos. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Nós é que agradecemos, Colado. Bem, depois dessa palestra maravilhosa, desse entendimento, chegou a hora de praticarmos o amor. Chegou a hora de vibrarmos. Vibrar é desejar ao próximo o que temos de melhor, que é o amor. Então vamos juntos, ainda com esses pensamentos elevados, imaginando o nosso mestre querido. Vamos imaginar as pessoas que estão nos hospitais, nos abrigos, casas de repouso. Vamos passando, refletindo o amor, estendendo a mão para cada um deles. Vibremos. Vibremos também para as pessoas que se encontram em situação de rua. Muitas delas no relento, noturno, precisando de uma palavra amiga muitas vezes. Vibremos por esses irmãos. Vibremos também pelo mundo, para que os países em conflitos, como Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, esse povo encontre a paz. Vibremos. Deus, amigos da espiritualidade, Mestre Jesus, agradecemos o momento, agradecemos pelos ensinamentos. Ajude-nos, Senhor, a praticar essas leis que nos foram passadas hoje. Ajude-nos a praticar a tolerância. Ajude-nos a praticar o respeito ao nosso próximo. Que consigamos, com as palavras de hoje, melhorar o nosso entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou ler a orientação do passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, com auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Eu convido o Ulisses, nosso dirigente de passe, para a direção do passe. Bom dia a todos. Convido os trabalhadores a se posicionarem para a gente dar início ao passe coletivo. Vamos nos tranquilizando, elevando o nosso pensamento nesse momento e visualizando a imagem do nosso Mestre Jesus, sua luz iluminando a todos nós. E vamos pedir paz, saúde, amor e equilíbrio. E confiantes, vamos a Jesus.
Graças a Deus. O passe à distância. O trabalho agora é feito por toda a espiritualidade maior. Pedimos para quem for pensar em mais de uma pessoa, que pense alternadamente ora em uma, ora em outra. Ainda com o nosso pensamento elevado, visualizando a imagem dos nossos entes e amigos queridos, vibremos intensamente paz, saúde, amor e equilíbrio. E sempre confiantes, vamos a Jesus. Agradecidos ao nosso Pai de infinita misericórdia, esperamos continuar o tratamento na próxima semana. Graças a Deus. Obrigado aos trabalhadores. Obrigado, Ulisses. Obrigado aos trabalhadores. Para aqueles que gostam de se preparar, o tema para a próxima palestra, tema bem interessante, família. A pesquisa é livre. Deixem de comparecer. Vamos aos recados. Estamos com inscrições abertas para o curso introdutório ao curso de doutrina espírita. O curso será realizado às terças e quartas-feiras, das 20 às 21h30, aqui na unidade doutrinária de Santana, e às quartas-feiras, das 20 às 21h30, na unidade doutrinária de Vila Galvão. Já teve início, as aulas começaram dia 1 e 2, no entanto, ainda há vagas. Mais informações, procure o plantão de orientação ou com os nossos colaboradores. A campanha do Moletom está chegando ao fim. Nossos agradecimentos a todos. Se você ainda quiser doar e nos ajudar a aquecer o inverno dos nossos 530 pacientes com deficiências em atendimento na unidade de longa permanência, aceitamos doações de calça ou blusão, ou contribuições por depósito bancário ou Pix, doações espontâneas. Para mais informações, os cartazes espalhados pelo centro ou procure um dos nossos colaboradores. Não perca! De 8 a 12 de agosto, teremos o Bazar Beneficente Especial Dia dos Pais. Presentes, roupas, calçados, artesanatos e muito mais. Das 13 às 20 horas, sábado em horário diferenciado, das 13 às 18, no espaço da lanchonete, aqui na unidade de Santana. Agradecemos a presença de todos, que tenhamos todos nós uma semana abençoada e que possamos estar de volta na próxima semana. Vão em paz. Pedimos a todos que aguardem a orientação dos nossos colaboradores para uma saída tranquila, pois os trabalhos continuam. Muito obrigado.